Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui em mais um domingo, na nossa doutrinária interativa, e pela programação da CF, né, quem está acompanhando a programação, a proposta das doutrinárias interativas nos domingos vem com a proposta do Café com a CF. Então, é uma dinâmica aqui onde nós temos aqui a participação de outras pessoas, né? Então, na manhã deste domingo, nós contamos aí com a participação de Maura Lúcia, nossa ilustre presença de Maura Lúcia, de Suane, de Margarete e de Cristiane, tá? Então, antes que a gente comece aqui o tema de hoje, né, eu vou pedir para que Suane faça uma oração inicial. Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que acompanham as nossas atividades doutrinárias. E vamos começar esse domingo de estudo rogando a Deus e a espiritualidade amiga que possam nos orientar, nos instruir nesta manhã, que possam nos dar o entendimento necessário da passagem do Evangelho, o qual nós vamos conversar um pouco. Que Jesus esteja conosco, nos acompanhe, invada os nossos lares nesta manhã com luz e paz, equilíbrio, para que possamos realizar esse estudo em paz, em harmonia com as leis da vida, com as leis de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, o tema de hoje, né, é os superiores e os inferiores. Tá? Então, ele está no capítulo 17, na qual tem o título Sedes Perfeitos. Né? Então, segundo ali, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse item, né, que é o item 9 do capítulo 17, os seres perfeitos, superiores e inferiores, eles nos trazem, né, a questão realmente da posição, né, de nós aqui, enquanto encarnados, né, se nós estamos numa posição, né, superior, né, ou seja, ocupando determinados cargos, ou de ter riquezas ou ter poderes, né? E o que é considerado como inferiores, ou seja, aqueles que vão se encontrar em posições, né, subalternas àqueles que estão em posições superiores. Tá? Então, só fazendo aí uma breve introdução de como a gente vai discorrer aqui o nosso tema de hoje, tá? E continuando aqui, sempre relembrando que nós utilizamos o livro aqui do Roteiro Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde eles traz perguntas e respostas. Então, ou seja, ele deixa aquele trecho, aquele item do Evangelho, né, de uma forma de estudo, que a gente consiga aprofundar, que a gente consiga aí pegar alguns pontos, né, onde numa leitura que a gente faça aí corrida aí do trecho do Evangelho, muitas vezes a gente não consegue ali de prontidão ter essa percepção. Então é por isso que esse livro tem essa vantagem, tá? Bom, então em relação a gente vai começar aqui o nosso bate-papo, né? Eu vou colocar essa primeira questão para a nossa amiga Margarete, tá? Margarete, é o seguinte: com que fim Deus delega ao homem autoridade? Para que ele a utilize em benefício do próximo, né? A autoridade e a riqueza, a gente já viu isso aqui nos temas anteriores, às vezes até uma prova, né? Mas que designa maior responsabilidade por parte de quem as tem, porque vai exigir dessa pessoa que possui uma autoridade ou riqueza como é que eu posso dizer? Uma conduta muito mais difícil do que uma pessoa que, de repente, está numa situação subalterna. Porque, a depender da situação,
a gente tem que ter o discernimento de que essa riqueza e de que essa autoridade que Deus me concedeu, eu não posso abusar dela, né? Eu não posso exercer de forma autoritária ou de forma em que eu vá menosprezar o meu irmão que se encontra numa situação subalterna. Então, a gente tem que ter o entendimento de que Deus nos deu essa autoridade para que eu realmente possa ajudar o próximo, né? Ajudar a humanidade, ajudar o desenvolvimento, de uma certa forma, como se fosse assim, eu tenho que multiplicar aquela riqueza, mas multiplicar não em benefício próprio, mas em benefício de todos, né? Então, a responsabilidade das pessoas que vêm com essa autoridade, que vêm com essa riqueza, ela realmente tem que se policiar muito, porque é uma prova muito grande e eu tenho que saber fazer o bom uso dela, em benefício do bem comum. Muito bem, tá? Continuando aí, né, essa linha de raciocínio, agora eu vou perguntar para Cris, tá? Cris, que pensar daqueles que abusam dessa faculdade, ou seja, né, daqueles que têm autoridade e riqueza? Bom, primeiramente, bom dia a todos os amigos aqui presentes. Conforme nossa amiga Margarete falou aí anteriormente, essa faculdade, essa autoridade que é colocada, disposta aí em nossas mãos, primeiro nós precisamos entender que é uma faculdade transitória. Ela pode ser retirada de nós a qualquer momento, né, por Deus. E quando o homem tem essa faculdade em mãos e conhecendo os postulados divinos, ele não a utiliza, né, para trazer benefício ao próximo, como foi dito aí por Margarete, na verdade o que ocorre? Ele compreendeu de forma errada, de forma equivocada a finalidade que foi colocada em suas mãos. E quando isso acontece, ele precisa entender que tanto faz se essa faculdade está nas mãos de um ser superior ou inferior, nós devemos prestar contas, né, desse abuso, por exemplo, de autoridade, dessa interpretação errônea que foi feita dessa faculdade que foi colocada em suas mãos. Foi esse o entendimento que eu tive acerca desse abuso aí, dessa autoridade concedida aí por Deus. Muito bem. A próxima questão eu vou aqui direcionar para a Maura Lúcia. Maura, qual a maneira correta de exercer a autoridade de que somos detentores? Tá? Então, o que seria o correto, né, de como é que a gente então vai exercer essa autoridade? Bom dia, bom domingo, mais uma vez aqui estamos no Café com a Cef. Bem, a melhor maneira é lembrar que nascemos, que fomos criados simples e ignorantes, e que passamos pelas fileiras das reencarnações. Reencarnamos várias vezes, não sabemos quantas vezes já reencarnamos, no aprendizado permanente, no aprendizado constante. Então, se hoje temos autoridade, se hoje nos foi concedida a condição de liderar, de termos uma posição superior, não devemos achar que somos superiores. Então, a melhor maneira de exercer a autoridade de que somos detentores é lembrar da lei de amor, de justiça e de caridade. É estar consciente que agora estamos numa posição, amanhã estaremos em outra, e ter amor, trabalhar com amor, compreender o outro, ver o outro como irmão. Chegaremos um dia a uma posição interessante de ter lembrança das vidas sucessivas. Eu creio
que no passar dos dias, na evolução, nesse terceiro milênio, que vamos lembrar de como é importante o nosso caminhar, nas diversas posições. Porque estamos na posição superior, mas é algo tão frágil, tão tênue. Se colocar naquela posição de mandar, de se sentir superior, é a ignorância, é ignorar os detalhes, as nuances da lei de Deus, que é belíssima. Então, enfim, mas a pergunta é, qual é a maneira correta de exercer a autoridade que recebemos? É exercer com amor e com amor, porque todo homem tem na Terra uma missão grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem, não é dada para a ostentação, é dada para o bem, para o crescimento espiritual da equipe toda, para o aprendizado da equipe toda. É isso. Daqueles que são superiores e daqueles que são inferiores. Bom, a gente está falando muito da questão do plano terreno, né, dessa distinção daqueles que ocupam posições superiores e inferiores. Agora, e para Deus? Né? Deus considera alguma posição mais ou menos importante? Essa questão vai agora para a Suane. Deus, como é soberanamente bom e justo, jamais poderia fazer qualquer tipo de separação ou distinção entre os seres humanos, entre os espíritos, né? Então, essa posição social, essas diferenças são feitas pelos homens, mas para Deus não. Todos são igualmente importantes e todas as experiências, elas são de grande valor para Deus. Então, é uma pergunta que parece ser bem objetiva, mas ela tem vários desdobramentos, né? Porque para Deus, todos nós somos tratados igualmente, da mesma forma, em razão do que eu disse inicialmente, por ele ser justo e ser bom. Então, pela justiça e a bondade. Então, essas diferentes posições sociais que são ocupadas por cada um de nós aqui que estamos conversando hoje, e quem está nos assistindo, tem uma posição social diferente uma das outras. Mas que na sociedade, elas são decorrentes da aplicação desse preceito divino. Então, na nossa programação reencarnatória, estava lá as nossas profissões, as nossas condições de trabalho na Terra, as nossas relações sociais, as nossas relações de posição, de hierarquia, né? Quem vai ser chefe, quem não vai. Então, esse nosso comportamento nessas relações é um aprendizado, seja qual posição social estejamos, mas para Deus não tem essa diferença, né? Então, nós é que valorizamos muito essas posições. O nosso roteiro, ele traz obra complementar. E é sempre bom a gente prestar atenção também em algumas mensagens. Ela tem uma mensagem no Estude Viva, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, chamada Troca Incessante. E tem um pedacinho lá no final dessa mensagem que eu achei muito interessante para mostrar como nós dependemos um dos outros nessas relações, especialmente de trabalho, mas nas relações sociais no geral, que diz o seguinte, lá no finalzinho da mensagem: todos nós, espíritos em evolução, no educandário do mundo, né, educandário terra, né, nos assemelhamos a viajores demandando eminências que nos conduzam à definitiva sublimação. Ninguém na Terra efetua viagem longa sem auxílio de pontes, desde o viaduto mais imponente até aquela pontezinha mais simples, né? Então, para a travessia dos barrancos, das depressões, dos vales, dos abismos que todos nós passamos em algum momento em nossa vida, por mais regular que se mostre a jornada, chega sempre um instante em que precisamos de alguém para transpor obstáculo ou perigo.
Então, nas nossas relações sociais, na nossa posição social, estamos sempre precisando um dos outros. E não importa qual tipo de cargo ou função que tenhamos, o que importa é que nos amemos, como Maura falou, que exerçamos a nossa competência, a nossa autoridade, a nossa habilidade, seja lá o nome que queira dar a essas posições sociais, com amor, com respeito ao próximo e sabendo que juntos, individualmente evoluímos, mas evoluímos em coletividade, através da lei do trabalho e da lei do progresso. Eu entendo mais ou menos assim, e que não, Deus não vai jamais fazer essa diferença entre nós. Dando prosseguimento, essa próxima questão vai para a Margarete. Tá? Quem quer complementar? Quem vai complementar? Pode continuar, que aí eu já entro e complemento. Pode fazer a pergunta. Pronto. É que assim, vai para você mesmo, Margarete, esse próximo questionamento, e você pode aproveitar, talvez, se quiser fazer algum link, né? Então, assim, o que esperar dessas pessoas que ocupam cargos, né? Ou seja, que são superiores, mas que já estão compenetrados nas palavras, nas lições de Cristo, e que já estão cientes do seu dever. Então, o que esperar dessas pessoas? Quando eu me deparei com essa questão, eu digo assim, a gente sempre ouve dizer que a gente deve tratar o outro conforme a gente quer ser tratado, né? Mas eu acho que quando a gente pensa no bem que a gente faz, a gente não espera um retorno igual ao que a gente dá. Então, eu acredito que a pessoa que tem consciência, né, que está dentro desses ensinamentos, que assim, conhecer o caminho não é compreender e nem exercer esse caminho dentro de você. Então, essa pessoa que tem o conhecimento, que está aqui estudando, que sabe qual é a conduta que ela deve ter, ela vai ser muito mais cobrada do que uma pessoa que é, vamos dizer, ignorante a esse conhecimento. Então, essa pessoa, ela tem por obrigação exercer de uma forma mais rigorosa esse bem, né? É realmente ela tratar o outro conforme ela gostaria de ser tratada, mas além disso, ela tratar o outro com respeito, com benevolência, ela tratar o outro com humanidade, ela tratar o outro com exercer essa função dela com um dever cristão. Então, seja ela o chefe, seja ela o subalterno, todo mundo está ali exercendo uma função. E essa função que ela se propõe, que ela vem nessa encarnação a exercer, ela tem que exercer bem, né? Ela tem que saber que, independente dessa condição que ela se encontre, ela tem que atentar a esse fim a que ela se propôs quando ela reencarnou. Então, a pessoa que tem esse conhecimento, ela vai ser muito mais cobrada e ela tem que ser muito mais criteriosa no viver, né? Na conduta dela, nessa conduta. Quando eu falei que eu queria complementar um pouco o que Suane falou, se a gente parar para pensar, o momento que a gente passou agora com essa pandemia, a gente vê que as pessoas são todas iguais. Nós presenciamos pessoas que têm muito dinheiro morrendo com a Covid, pessoas que não têm tanto dinheiro sendo salvas. Então, a gente vê que diante de uma fatalidade dessa, vamos dizer assim, o poder, o ter, não faz diferença, né? Então, as pessoas foram independente da função ou do cargo ou da autoridade ou do que quer que seja que ela exerça. Então, eu acho que é dessa forma que a gente tem que entender que Deus, né, age em relação a nós, filhos dele. Somos todos iguais. Nós que somos mães, quem tem filhos sabe disso. A gente pode ter 10. Nós tratamos os 10 com a mesma... nós temos o mesmo amor para com todos. Claro que a gente tem que ter o discernimento de entender que cada um tem uma diferença.
e que a gente tem que exercer essa autoridade sobre eles de uma forma diferente, a depender do comportamento ou da forma que eles agem. Então, essa questão da gente saber exercer a autoridade é saber exercer conforme a necessidade, mas sempre com amor, com bondade, com carinho, com respeito. Então, quando a gente tem o conhecimento da doutrina, quando a gente tem o conhecimento de como a gente deve conduzir isso, a gente realmente vai ser muito mais cobrado e a gente tem que ter muito mais respeito, né? E muito mais amor do que uma pessoa que é leiga, que ela não conhece a palavra. Então, é isso aí. Muito bem. Eu acho que realmente essa tua comparação, né, em relação a nossa questão que a humanidade, né, está passando, realmente foi muito bem apontado. A próxima questão vai para a Cris. Cris, bom, a gente está falando muito, né, da questão realmente do papel, de quem ocupa aí a posição de superiores, né, cargos, detentores de poder. Aí o que você acha? Somente o superior tem deveres a cumprir? O que você acha? Bom, na verdade, eu vou falar aqui, já complementando as falas, né, passadas. Para Deus, não existe diferença entre um ser inferior ou um ser superior, independentemente da colocação dele, né, social, se ele é inferior ou superior, se ele está subordinado ou não. Para Deus não há qualquer diferença entre eles, né? Ainda que você esteja numa situação inferior, né, numa situação de subordinação, você vai ter missão como um ser superior. Todos nós, na verdade, né, no nosso processo reencarnatório aqui, todos nós temos missões. Todos nós estamos aqui sob provas e expiações. Todos nós contraímos dívidas nessa vida ou em outras vidas. Então, tanto faz se você esteja numa situação superior ou inferior. Como Suane disse aí, né, Deus soberanamente justo e divino tratará todos da mesma forma. E qualquer que seja a missão, a autoridade dada, ainda que a esse homem numa posição inferior, ele também terá que prestar contas, né? Porque toda vez que nós nos desviamos aí do caminho, né, dos desígnios divinos aí, a gente contrai dívidas. Independentemente desta posição, nós todos teremos que prestar contas nesta encarnação ou em outra encarnação, com certeza. Bom, dando prosseguimento, a próxima questão vai para a Suane. Suane, e se o superior não agir com bondade e acerto? É uma pergunta que eu considero bastante complexa, né? Então, se a gente for pensar em relações de trabalho, se o superior não agir com bondade e acerto, normalmente aquele que está na função de atender o comando, né, vamos dizer assim, sempre vai ficar um pouco até constrangido, né, com a situação, e o que eu devo fazer e pensar, né, o que eu devo fazer diante de um chefe, de uma autoridade, de uma pessoa que não está naquele momento agindo com bondade, com acerto. Então, essa pessoa, o considerado na posição de inferior, deve então resignar-se, deve retribuir o mal com o bem, né? Procurando sempre, através de exemplos edificantes, exemplos nobres, não revidar com atitudes violentas. Então, um exemplo, a gente pode, de repente, sei lá, trabalhar em determinado local em que essa pessoa que tem uma posição de superioridade, a nível de um chefe, de um cargo, possa tratar as pessoas com assédio, com arrogância, sendo ignorante, né? Humilhando. Então, se a gente sintoniza nessa mesma faixa, nós é que vamos nos prejudicar. Então, aquela pessoa que está naquela posição de inferioridade pode, então, se contaminar, se intoxicar com essa energia que emana essa pessoa que está desconhecendo, na verdade, as leis de Deus, né? Desconhecendo, na verdade, o porquê está ocupando aquela posição momentânea, como a gente disse logo no começo. A qualquer momento, o texto do Evangelho diz aqui, logo no início do item aqui, né? Que Deus, ele pode, então, tirar no momento que ele quiser. Então, essa riqueza, essa autoridade, essa posição social de superioridade, dita como superioridade,
aquela velha história, quem comanda é Deus. Então, no momento que Deus quiser tirar aquela pessoa daquela posição, ele tira. Então, quem está momentaneamente numa posição considerada inferior, precisa isso, resignação, que nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente acaba atropelando as coisas, deixando que se contaminar por essa energia, né, negativa. Mas o roteiro vem nos dizer isso aí. Devemos, então, não ter atitudes violentas e modificar a situação da vida. Tá? E aí ele complementa dizendo que o subordinado deve proceder sempre como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Resignação sempre, acomodação nunca. Então, se eu fosse o chefe, o que é que eu faria? Tem aquele exemplo de Jesus, se fosse Jesus, o que Jesus faria? Né? Por mais que não seja fácil, mas o ensinamento hoje desse trecho, né, dessa lição, é nos pedir isso, nos pedir resignação em todas as situações contrárias, né, às leis de Deus e todas as situações que não estejam de acordo com a bondade e com o acerto. Muito bem. E para finalizar, a gente está em reta final, eu vou passar esse último questionamento para a Maura Lúcia. Tá? Como se explica o fato de alguém ser forçado a suportar uma posição por não encontrar outra melhor? E aí, Maura, o que você acha? Muito bem. Quando se chega à Terra, se tem provas, expiações, e daí tem o ontem e o aprendizado. Então, quando desembarcamos aqui no Educandário de Almas, no Hospital Escola, que é a Terra, vamos passar por diversas posições. Então, aquele que precisa estar numa posição, ele não tem para onde correr. Aquilo está escrito, aquilo ele vai transformar, ele vai escrever o futuro. Daí ele vai ter que ele está sendo forçado a suportar uma posição por não encontrar uma outra, porque ele ainda não está sintonizado com a outra. Eu nem uso a palavra merecer. Não está em sintonia porque não trabalhou para isso, porque não passou na lição e porque precisa aprender. Daí é importante que ele tolere, que ele espere, porque a sabedoria da vida é saber esperar, e que ele se sinta tranquilo e feliz. Me lembro de uma passagem de um moço que estava em uma função que ele achava inferior e se achava que estava forçado a ficar ali e que era um castigo de Deus. Um castigo terrível, absurdo, e sofria, e não dormia direito, e era um problema sério. Aí, um certo dia, ele foi dormir e se viu dando instruções ao coordenador dele, ao chefe dele. Ele era um pedreiro e o mestre de obra, o engenheiro, foi dormir também, e os dois se encontraram, e o moço dava instruções, orientava tudo, e ele acordou no outro dia sem entender, mas como que eu posso estar, que eu poderia estar olhando aquelas plantas, aqueles riscados todos, como eu poderia ter esse conhecimento? E eu lá sabia tudo. E olha que ele acordou com a lembrança toda do que ele tinha visto do outro lado. Aí, o que é que ficou claro aí, fechando a história? É que ele detinha aqueles conhecimentos que ele adquiriu através das reencarnações, através das vidas sucessivas, mas ele necessitava estar naquela posição para aprender a humildade, para aprender várias questões que a gente não tem como precisar. E assim somos todos nós. Nós estamos onde é necessário. Nós estamos no grande educandário de alma. Quantas vezes nós não aceitamos a posição que estamos?
E não é só na questão de trabalho, é em vários setores da vida, mas é um assunto que dá um seminário. Muito bom. É um assunto maravilhoso, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os superiores e os inferiores, dá um seminário. O nosso tempo é curto, e aí a gente fica com o gostinho, com vontade de aprofundamento no assunto. Muita paz. Mauro, eu vou aproveitar e pedir para você fazer a prece final para a gente, viu? Tá bem. Continuo, então? Sim, pode fazer a prece, por favor. Então, com a oportunidade que tivemos hoje, unidos e reunidos aqui, com os irmãos que estão agora em suas casas, que acordaram mais cedo hoje para participar do nosso Café com a CEF. Então, unidos e reunidos, a equipe espiritual aplicando passes, fazendo visita aos lares, aproveitando esse momento que doamos o melhor que temos, que doamos a energia magnética que a espiritualidade necessita para amparar as pessoas. Nós rendemos graças a Deus, orando assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escassez. Santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila, não erra, nos céus como em toda a terra, de luta, de sofrimento. Evita-nos de todo mal e dai-nos o pão do caminho, Senhor. Faz de cada um de nós, nesta vida, nesta terra, nesta encarnação, instrumentos da tua paz. Sê conosco, nos dá um domingo de paz e nos dá harmonia com a nossa família consanguínea e com a nossa família espiritual e com a nossa família universal. Deus conosco. E assim, nós vamos encerrando a nossa doutrinária de hoje, o Café com a CEF, agradecendo a presença virtual, a atenção de todos vocês. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Fiquem em paz e até a próxima.